Mulheres que têm influência, que têm cérebro, que fazem as coisas acontecerem, que mudam as coisas ao seu redor e que não se encaixam no modelo de que a mulher deve ser subserviente. Se isso, consequentemente, a torna má, os homens podem dizer: olha o que acontece quando damos poder a uma mulher. Mulheres bíblicas. Eva. Estas mulheres foram figuras extraordinárias em suas épocas. Discussões importantes sobre questões como o poder das mulheres, a sexualidade delas. Todas essas histórias sobre as mulheres da Bíblia têm o sexo em comum. Elas precisaram ser transformadas em malvadas. São mulheres que mudaram o mundo ao seu redor. Sem dúvida, ela é a mulher mais famosa da Bíblia. Até mesmo quem não tem religião acha que conhece tudo sobre Eva. Mas grande parte de tudo que aprendemos é, na verdade, uma fofoca maliciosa. Acho que a maioria das pessoas não conhece a verdadeira Eva. A Eva que foi apresentada no relato do Gênesis, porque culturalmente nós pusemos muitos fardos nas costas dela. Certamente, na interpretação desta história, Eva foi quem mais sofreu. E na história da arte, nós sempre a vemos caracterizada de uma maneira muito sedutora. Mesmo a serpente, muitas vezes, tem uma cabeça de mulher. Existe uma crença de que a mulher é má e sedutora. Ela é a sedutora que atrai Adão com sua sensualidade para fazê-lo cair em tentação. O sexo está bem ali, muitas vezes, na interpretação das histórias, desde o início, embora não estejam com vergonha de sua nudez naquele momento. Embora sejam inocentes em relação ao sexo, mas as histórias foram interpretadas de uma maneira que ela o seduz, o que, sem dúvida, se trata de sexo. A palavra tentação não existe na Bíblia. Não há sedução. Não há nenhum desses aspectos que tendem a fazer Eva ser vista sob uma ótica negativa. Ela não é amaldiçoada. Não há Satã. Não há pecado na história. A palavra pecado não aparece ali. São apenas as interpretações posteriores que são associadas mais tarde a Eva. O que realmente aconteceu na Bíblia tem pouca semelhança com a história com a qual estamos familiarizados. Adão, o primeiro homem, está muito solitário no Jardim do Éden. Deus decide criar uma companheira, uma mulher, a partir da costela de Adão. E assim começa a história. Mas Eva não está contente no paraíso. Quando a serpente sugere que ela experimente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva vai em frente e convence Adão a experimentá-la também. Eles são expulsos do Jardim do Éden. E a trajetória humana tem sido uma luta desde então. Eva tende a ter uma péssima reputação no início da literatura cristã, no início da literatura judaica e por toda a cultura popular até os dias de hoje. Ela se tornou um símbolo da sedutora, da tentação, como aquela que é responsável pela queda da humanidade no pecado e pela expulsão do Jardim do Éden. Esse é um fardo muito pesado a sustentar. Alguns estudiosos colocam o lar de Adão e Eva, o Jardim do Éden, onde hoje é o sul do Iraque, na confluência de 4 rios. 3 religiões dividem esse espaço também. Gênesis 1 a 3 é um relato das origens. E não é apenas um relato das origens. É um relato sagrado para pessoas de tradição judaica, cristã e muçulmana. Através dos séculos, intérpretes diferentes acrescentaram suas contribuições que, sem dúvida, afetaram a história conforme a época em que viveram. A história foi reinterpretada e depois essa interpretação foi elaborada e enfatizada e aumentada com o tempo. E assim vemos a mulher como uma porta para o inferno, por exemplo, com Tertuliano. E o resto já se sabe, como se diz por aí. Esse tema continua com algumas trocas e variações, mas se torna proeminente em Agostinho, um dos mais importantes fundadores da Igreja. Os primeiros intérpretes, Paulo Tertuliano, Agostinho, montaram o cenário para a compreensão de Eva como sendo uma figura inferior a Adão e, consequentemente, a da mulher como inferior ao homem.
No século XVII, a reputação de Eva como uma mulher notoriamente decadente foi consolidada no poema épico Paraíso Perdido, de John Milton. Ele tinha uma visão muito hierárquica do universo. Deus, humanidade, animais. E dentro da humanidade, a hierarquia significava homem, mulher submissa ao homem. John Milton tomou esse tema da dominância literalmente e o desdobrou em sua descrição do primeiro casal. Milton é razoavelmente gentil com ela. Ele não a transforma numa personagem má, mas a torna imprudente, facilmente iludida por um argumento, enquanto Adão é heróico nessa versão. Adão se entrega e come o fruto porque ele ama Eva demais e precisa possuí-la. E por que esta história antiga sobre o que aconteceu no início da criação ainda é tão importante? Porque há séculos ela exerce um efeito profundo nas relações íntimas humanas. Muitas vezes, então, quando as pessoas tentam imaginar o que significa ser homem, o que significa ser mulher, elas voltam a Gênesis 1 a 3 e as interpretações do texto trazem e exercem uma força social enorme em nosso próprio tempo, porque, embora tenhamos construído esses seres humanos originais, nós vamos vê-los como modelos para os seres humanos contemporâneos. Na cultura popular, Adão e Eva surpreendentemente também se tornaram símbolos seculares. Em uma busca por referências sobre o primeiro casal na internet, rapidamente encontraremos sites de namoro que se dedicam a encontrar uma alma gêmea, se é que você não vai se deparar com sites que vendem brinquedos adultos. Se você fizer uma pesquisa no Google sobre Adão e Eva, a primeira página indicada será de brinquedos adultos. Se você buscar sites de relacionamentos cristãos ou namoro online Adão e Eva, você vai encontrar todos os tipos de sites. Alguns deles realmente destacam Adão e Eva como sendo almas gêmeas. Mas o que Eva fez, na verdade, para ganhar reputação tão maliciosa? Na mitologia popular, a partir do momento da criação, a reputação da mulher só entrou em decadência. A ideia de que a mulher é a raiz de todo o mal não é algo que seja realmente encontrado na história do Gênesis, mas fatos que foram atribuídos a ela pelos intérpretes que tinham problemas com mulheres e projetaram isso em seus relatos. Inicialmente, Deus deu a mesma função ao homem e à mulher, a de cuidar de toda criatura viva, serem férteis e se multiplicar. O Gênesis nos oferece duas histórias da criação. Na primeira, homem e mulher são criados simultaneamente, não há relação de hierarquia entre eles. Os dois se submetem a Deus. Existe um primeiro ser humano, frequentemente identificado como Adão. Mas, na verdade, a palavra utilizada para traduzir homem no início da história é um termo genérico. É um termo genérico para ser humano. Alguém pode criar uma longa discussão para o fato de que o primeiro ser humano criado tinha gênero indefinido ou não tinha gênero, por assim dizer. E depois surge aquela cirurgia cósmica, porque diz que há algo errado se houver apenas uma daquelas coisas. E que era preciso haver um par. Deus entende que a procriação vem da cópula e assim era preciso haver um par. É na segunda história que a mulher é criada a partir de uma costela do homem e as coisas ficam complicadas. Se lermos essa história superficialmente, realmente parece que a mulher foi criada para suprir a necessidade de companhia por parte do homem. E assim, ela foi criada como uma parte do corpo dele. E a partir disso derivou-se a estrutura social, na qual os homens são dominantes e as mulheres subordinadas. É desse ponto que realmente nós começamos a ver o tipo de política de gênero que há no texto bíblico. E assim, Eva agora vai ser responsabilizada por coisas que eu imagino que o primeiro autor da primeira história nem estava interessado. Essa história é sobre ordem e criação, beleza e perfeição. A segunda história é sobre a humanidade e todas as suas complexidades lamacentas, todas as coisas que podem dar certo e todas as coisas que podem dar errado. Na verdade,
O texto diz que a mulher foi feita para ser ajudante do homem. Mas chamar a mulher de ajudante não necessariamente indica que ela tenha um papel subalterno. Quando John Milton escreveu Paraíso Perdido no século XVII, a palavra costela continuou sendo a parte de Adão a partir de onde sua companheira foi criada. O significado antigo de costela foi perdido. Outra interpretação errônea é que haja uma costela envolvida, que uma costela foi tirada do primeiro ser humano. Mas, na verdade, essa palavra provavelmente deveria ter sido traduzida como lado. Com certeza isso tornaria Eva separada, mas igual. Definitivamente não a interpretação popular da obra de Milton do século XVII em diante. Sem deixar que os fatos atrapalhassem uma boa história, Milton a embelezou com detalhes que simplesmente não existem na Bíblia. Por exemplo, Eva ter convencido Adão a trabalhar em áreas diferentes do jardim para deixá-la sozinha quando a cobra se aproximasse. A maioria dos leitores dessa história não percebem que Adão está ao lado de Eva durante todo o episódio com a cobra ou serpente. A narrativa bíblica, no estilo literário da narrativa hebraica, sempre apenas duas pessoas falam ao mesmo tempo. Então surge a má interpretação de que, de alguma forma, Adão fica enfeitiçado, enganado ou seduzido por Eva. E não é um parceiro totalmente ciente do que está acontecendo. Mas ele sabe. Ele está ao lado de Eva o tempo todo. Todos nós sabemos o que aconteceu depois que Eva conheceu a cobra. Mas será mesmo? Quando Eva tentou Adão com aquela maçã da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela fez com que eles fossem expulsos do paraíso para sempre. E desde então, as mulheres estão tentando afastar a imagem de menina malvada sedutora, que precisa da mão de um bom homem para colocá-la no caminho certo. Mas nada disso está na Bíblia. A Bíblia nem traz o nome do fruto famoso. Eva poderia ter entregue uma pera a Adão, pelo que nós sabemos. Então a pergunta é, como a maçã entra nessa história? Ela vem da tradução latina das escrituras hebraicas. E depois o jogo de palavras com a palavra latina malum, que significa maçã, mas também significa mal. E é assim que mais ou menos obtemos um grupo de imagens ao redor da maçã. Essa é, então, uma das maneiras pelas quais sabemos que ideias que se desenvolveram sobre a história, muito depois da história ter assumido sua forma final, foram superimpostas, sem que ninguém voltasse para ver o que havia ali. As pessoas acham que sabem o que aconteceu. A serpente realmente escolheu abordar Eva e oferecer o fruto da árvore do conhecimento sobre o bem e o mal. A serpente se aproximou dela e não do homem. Possivelmente porque a maioria das mulheres era mais falante, mais articulada e faz mais sentido por esses motivos. E não porque ela era ingênua, tola ou propensa ao mal, mas simplesmente porque era uma melhor companhia para um diálogo. E é claro, ela acaba pensando que é uma boa ideia. É melhor eu comer um pouco disso aí. E ela pega a fruta e oferece ao homem, que também come. Uma das coisas que são realmente interessantes na cena é que ela tem uma personalidade ativa e dinâmica. A serpente tira vantagem da curiosidade de Eva. O que a história bíblica quer mostrar é que Eva é alguém que busca conhecimento e sabedoria. E essa é a tentação que a serpente lhe apresenta para fazê-la comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. O conhecimento que a está atraindo e que a serpente garante que vai chegar até ela se ela comer o fruto. É isso que a atrai. E então, gerações aprenderam que Eva seduz Adão com a fruta. Eva engana Adão? Não, não. Eva não engana Adão. Eva simplesmente diz, aqui está uma fruta. E ele a come, não é enganação alguma. E, de fato, ele não protesta. Ele não diz, espera aí, parada.
E isso é algo muito revelador e talvez seja esse o motivo pelo qual, quando Deus procura por eles no jardim, chama Adão primeiro. Na antiguidade, escritores tentaram preencher a lacuna sugerindo coisas. Eles sugeriram que ela o provocou, dizendo que não dormiria mais com ele, essas coisas, ou que chorou. As lágrimas são a arma principal da mulher. E, finalmente, ele foi convencido a provar. Na verdade, o texto nunca disse nada parecido. Simplesmente existe uma grande lacuna. Ela lhe dá o fruto e ele o come. Assim, eles comeram. E agora possuem o conhecimento do bem e do mal, que antes pertencia apenas a Deus. Quando Deus os interpela, não é um momento fácil para ninguém. Deus pareceu estar bravo com a desobediência do casal. Adão, primeiramente. Com Adão, Deus fala primeiro e depois fala com Eva, é claro. Eu acho que a história bíblica não a descreve como uma pessoa má. Ela dá alguma medida de responsabilidade à serpente e mostra Adão como um sujeito ingênuo e passivo. Ela diz coma e ele come. E depois ele tenta culpar Eva e ela culpa a serpente. E todos são expulsos e recebem punições. Agora, os primeiros seres humanos são expulsos do paraíso, que impede que eles continuem comendo da árvore da vida e ganhem a imortalidade. Isso então não é malvadeza? E eu acho que quando a expulsão acontece, ela vem depois das punições. Você realmente gostaria de viver para sempre depois de ficar sabendo todas as coisas que vão acontecer com você? Mesmo que não tivesse sido culpa de Eva, que o primeiro casal do mundo fosse expulso do paraíso, a vida do lado de fora é dura. E talvez seja esse o objetivo da história. A vida é dura. E então ela nos diz, por que as pessoas trabalham? Por que sentem as dores do parto? Isso nos dá razões para isso. E a razão é porque os seres humanos não obedecem a Deus. Esta história é uma maneira de ajudar os israelitas a suportarem a realidade de suas vidas. A realidade de suas vidas é como sobreviver em um ambiente bastante adverso. Eles eram agricultores, mas o solo era pobre. O índice pluviométrico era muito errático. 3 em 20 anos houve inundações. A fome era recorrente. Era comum passar fome. O trabalho era difícil. Como eles poderiam entender esse tipo de realidade? E então surge uma história, assim como acontece com povos de todas as culturas. Porque as coisas são como são. De acordo com alguns eruditos da Bíblia, a ideia do domínio do homem sobre a mulher foi erroneamente generalizada a partir de uma necessidade muito específica dos tempos antigos para gerar mais crianças. A taxa de mortalidade de crianças era tamanha que a maioria das mulheres tinha de gerar o dobro de filhos do que queria para ter filhos vivos. Então, a sexualidade aqui era a opção do homem. A mulher não tinha o direito de dizer, desculpe, querido, estou muito cansada hoje. Basicamente, a coisa era assim mesmo. A supremacia não era uma supremacia social geral. Tratava-se de manter o tema daquele versículo que diz que uma mulher tem de ter várias gravidezes e ela vai satisfazer seu marido, que tem o direito de fazer sexo com ela quando ele bem entender. E isso não se trata de supremacia geral. Algumas eruditas feministas foram mais além, chamando Eva de mãe da ciência. Bom, isso é algo que algumas estudiosas feministas afirmam. Já que somos acusadas de comer da árvore e a culpa vai ser nossa, o que não é nada bíblico. Mas já que isso vai acontecer, então vamos nos apropriar do termo e dizer tudo bem. Se fomos nós que comemos o fruto da árvore, então não somos nós a fonte de todo o conhecimento? Não somos nós a fonte da razão? Não somos nós as primeiras cientistas? Aren't we the first scientists? A lição para o homem moderno, cristão ou não, pode estar na contemplação das consequências de nossas escolhas. Quando colocamos nossos próprios desejos e ambições acima da vida, em harmonia com o mundo natural.
Em Gênesis 1 e 2, embora tenhamos duas histórias distintas sobre a criação, elas apresentam algumas similaridades. E essa similaridade, acho, está fundamentada na ideia de que é assim que as coisas eram. Já houve um tempo em que não havia presa ou predador. Os homens basicamente viviam em harmonia com seu ambiente e também em harmonia entre si. E então, em Gênesis 3, acontece que tudo desmorona. Todas as relações harmoniosas que temos em Gênesis 1 e 2 agora estão fraturadas, incluindo a relação entre a humanidade e Deus. Longe de ser a tentadora que causou a queda do homem, Eva agora pode ser vista simplesmente como a metade do casal que iniciou a jornada humana. Esta é uma coisa dolorosa que todos os seres humanos devem enfrentar. Temos de enfrentar que fomos introduzidos na experiência. Assim como no Jardim do Éden, Adão e Eva foram colocados para viver. E isso é algo que temos de suportar. Isso dá cor ao nosso mundo, muda a paisagem, mas é algo que podemos superar. E John Milton, no final de Paraíso Perdido, nos oferecem uma imagem maravilhosa de Adão e Eva andando de mãos dadas para fora do jardim, entrando num mundo de novas experiências. Essa é uma imagem muito igualitária, vê-los andando de mãos dadas. E é isso que acho que temos de fazer no mundo moderno. Homem e mulher precisam andar de mãos dadas neste mundo de experiências, se quisermos ser mais espirituais, mais intelectuais, mais virtuosos. É por isso que temos de caminhar de mãos dadas. Versão Marshmallow São Paulo.